faz de nós a sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza, fique à vontade. Que alegria poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da palavra com você, daquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração durante essa semana, durante esse mês, durante esses dias, eu diria. E você está com o teu coração aberto aí para receber aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite, amém? Amém, que alegria, que bom que você está aqui, que bom que você separou este tempo tão importante para poder adorar ao Senhor, para poder se entregar, né? Nós viemos à casa do Senhor para nos entregar a Ele, para adorar a Ele, né? Para ouvi-lo, para receber um toque dEle também, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de estar conversando talvez um pouquinho com você, igreja, sobre algo muito, muito importante para os nossos dias e o que o Senhor tem falado aos nossos dias nesse tempo, chamado hoje. Quantos podem dizer aí, eu sou casa de Deus? Eu sou casa de oração. Amém. Então, o tema que o Senhor colocou no meu coração é avançando como casa de Deus e casa de oração. Amém? Eu gostaria de ler alguns textos aqui para que a gente possa dar início a essa palavra. 2 Coríntios, talvez nem precise abrir ali, filho, porque eu vou pegar a parte B de cada texto. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: porque nós somos santuário do Deus vivo. Amém? E Mateus 21, 13 diz: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia! E Efésios 2:22 diz: vós também sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Então, queridos, antes mesmo de nós sermos igreja, uma igreja que se reúne no culto, uma igreja que se reúne aqui entre paredes, nós precisamos ser casa e morada de Deus. É isso que esse texto aqui tem dito a nós, disse a nós. Precisamos ser morada de Deus. Então a igreja, ela não começa aqui no templo. Ela começa lá no nosso lar, na nossa casa. Não é aqui. Então eu gostaria de falar alguns pontos para que nós venhamos discorrer sobre esse assunto um pouco. Então, primeiro ponto, a casa de Deus, ela não é um prédio, amém? Ela é um povo, aleluia, ela é um povo. 1 Pedro 2,5 diz: também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, aleluia. Então, muitas vezes, talvez você tenha aprendido isso, assim como eu aprendi, muitas vezes nós costumamos ou aprendemos a chamar o templo, a estrutura de casa de Deus, não é mesmo? Aonde você vai, filho? Eu vou na casa de Deus. Aonde você vai ao domingo? Na casa de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos essa casa. Nós somos a habitação. Nós somos a morada dele. Aleluia! Então o prédio não leva Deus para casa, mas a casa leva Deus para o prédio. Amém? Entendemos até aqui? Glória a Deus por isso. Então, antes mesmo de nós sermos membros de uma congregação, nós somos então a morada do Espírito. Aleluia! Coloque a mão no teu peito aí e diga: eu sou a morada do Espírito. Tem certeza?
Será que convenceu você mesmo? Diga, eu sou a morada do Espírito. Aleluia! Se isso não te causa nada, queridos, não te estremece por dentro por saber que você é a morada do Espírito, tem alguma coisa errada conosco. Deve nos arrepiar, deve nos causar um tremor por dentro, em poder dizer isso. Olha a responsabilidade de dizer, eu sou a morada do Espírito, eu sou casa de Deus, aonde Ele habita. Aleluia! Então, com isso, eu pergunto para mim e para você, mas eu quero que você responda para você mesmo nessa noite. Que tipo de casa eu tenho sido? Que tipo de casa eu tenho sido? Deus, de fato, encontra espaço em mim? Deus encontra espaço em mim e em você? A minha família, ela reflete a presença de Deus. Amém? Refletimos sobre isso juntos? Que tipo de casa eu tenho sido? Deus encontra espaço nessa casa? A minha família reflete a presença de Deus. Amém? Amém até aqui? Glória a Deus. Segundo ponto, ser casa de Deus começa dentro de casa. Ser casa de Deus começa dentro de casa. Josué 24:15 diz, você conhece esse texto, não é? Josué 24 diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma declaração. É uma declaração. Então, o altar familiar, ele sempre foi um projeto de Deus. A família, ela é o desenho original de Deus, planejado pelo Senhor. Não é um acontecimento por um acaso, não. É planejado direto do coração do nosso Pai. Amém? Então, antes mesmo do templo existir, de paredes existirem, antes da instituição existir, havia famílias. Havia famílias. Porque o plano de Deus sempre começou com pessoas e famílias que levantavam altares de adoração muito antes da construção do templo de Jerusalém. Amém? Muito antes disso. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Deus nunca iniciou a sua obra por meio de prédios. Glória a Deus. Nunca. Ele começou através de homens e mulheres e famílias. O primeiro altar não foi levantado por uma instituição religiosa, mas ele foi levantado por uma família. Lembra, Noé, após o dilúvio? Noé saiu da arca e a primeira coisa que ele fez quando saiu daquela arca, o que foi? Está ali em Gênesis 8:20, se você quiser anotar e depois ler lá na tua casa. Ele levantou um altar de adoração a Deus. Ele levantou um altar ao Senhor. Abraão, nosso pai da fé, por onde passava, ele levantava, ele edificava altares. Não havia templo, sacerdócio organizado ou estrutura religiosa. Havia apenas um homem e sua casa cultivando o relacionamento com Deus. Aleluia! Isaac levantou altares. Jacó levantou altares. Jó intercedia continuamente pelos seus filhos. Ele exercia sacerdócio dentro da sua própria casa. Antes de exercer fora, ele exercia dentro da sua própria casa. Então o templo ele só foi construído muitos séculos depois por Salomão. Quantos lembram dessa história? Então, Deus já se relacionava com o seu povo através de altares erguidos por famílias que o buscavam. Famílias que desejavam a presença dEle. Famílias aonde Ele habitava.
Então, o que isso nos ensina, queridos? O que cada homem aqui que a Bíblia relata, levantando altares dentro do seu lar, na sua casa, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o coração de Deus nunca esteve preso a uma estrutura física. O templo, ele era importante, sim, muito importante. Não estou aqui fazendo uma pregação contra a igreja, contra o templo. Vocês já vão entender um pouquinho mais aqui para frente sobre isso. É óbvio que o templo é muito importante, mas o altar, ele sempre veio primeiro. Ele veio primeiro, porque a presença de Deus, ela habitava aonde tinham quem buscava. Não é onde tinha uma estrutura, mas era quem buscava Ele. Corações que o buscavam. Então, da mesma forma hoje, queridos, a igreja local, ela é uma bênção, amém? Amém? Quantos amam a igreja local? Glória a Deus, glória a Deus. É uma bênção, é uma necessidade bíblica. Mas ela não substitui o altar dentro da minha e da sua casa. Um culto, aqui que nós viemos aqui no domingo, participamos de um culto de 2 horas, 2h30. Ele não consegue sustentar uma família durante toda a semana. Não sustenta. Um culto de 2 horas não sustenta a nossa vida. Não sustenta uma família. Se não houver um altar particular, se não houver uma entrega, se não houver lá na sua casa uma rendição, sabe? Começando lá. Um altar particular seu, tete a tete com o Senhor. Uma vida de oração diária, uma busca pela presença de Deus. Não tem como existir, não tem como subsistir. Por isso, quando Deus, Ele deseja restaurar uma geração, muitas vezes Ele começa restaurando altares que foram abandonados dentro dos lares. Um texto muito forte para conectar essa ideia é em Malaquias 4:6. 4:6. Se você quiser abrir, pode abrir aí para não ficar só nas minhas palavras aqui, para você estar junto comigo. 4:6. Olha só a parte A do versículo. E Ele fará que o coração dos pais se volte a seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Então, antes de Deus falar sobre uma restauração nacional, de uma mudança nacional, externa, Ele fala sobre restauração familiar. Para Deus é muito fácil mudar algumas coisas, queridos. É muito fácil. É num piscar de olhos, é num estralar de dedos. Mas o que queima no coração do nosso Deus e do nosso Pai, o que Ele ama, o que Ele preserva, é lares, famílias restauradas, famílias no altar do Senhor. Famílias que estão constituídas debaixo dessa graça poderosa das mãos de Deus. Então o templo é o lugar onde as famílias se reúnem, mas o lar é o lugar onde a fé é construída. É lá no secreto. É lá no lar, na casa. Então, a igreja pública, quando ela se reúne, ela tem uma força, não tem? Quantos movimentos, né? Quantos projetos, quantas coisas a igreja, quando ela se une, ela tem uma força poderosa. Uma força poderosa essa igreja. Mas essa força, essa unidade, ela é o reflexo da saúde dos altares nos lares. Ela não é daqui para lá, ela é de dentro dos nossos lares
para cá. É o reflexo disso, é o reflexo de uma busca. Por isso o plano de Deus nunca foi apenas reunir pessoas aos domingos, queridos, não. Esse não é o plano de Deus, encher a igreja, reunir as pessoas apenas no domingo. O plano sempre foi levantar altares que manifestam a sua presença diariamente. Diariamente, dia após dia. Esse é o plano perfeito e original do nosso Deus. Então, muitas vezes, nós... Vamos para alguns exemplos práticos agora, né? Do dia a dia. Muitas vezes nós oramos na igreja, mas não oramos em casa. Faz sentido isso? Muitas vezes nós louvamos no culto, mas reclamamos a semana toda. Murmuramos a semana toda. Mas aqui no culto, 2 horas, eu louvo, eu oro. Que nós falamos de amor aqui no templo, mas não liberamos perdão dentro da nossa casa. Que inclusive, quem perdeu a palavra de semana passada, né, sobre o amor, que o pastor trouxe, está lá no YouTube. Vai lá e assiste depois. Que eu falei para o pastor que eu ousava dizer que essa palavra era até uma leve continuação da palavra dele. Você me permite falar isso, amor? Mas vai lá e vê, meu Deus, nos moeu falar sobre o amor, porque a gente acha que ama, a gente acha que faz as coisas com amor, acha que ama o próximo muitas vezes, e nós não amamos de fato e de verdade. Então nós levantamos as mãos diante do altar, mas levantamos a voz para a nossa família, contra a nossa família muitas vezes. Abrimos a porta para o irmão aqui entrar, recebemos as pessoas, mas em casa batemos a porta e afastamos as pessoas. Então, queridos, o evangelho começa sendo vivido dentro das 4 paredes da nossa casa. Isso é muito sério. Isso é um assunto muito sério para tratar. Eu quero, de fato, o que eu entendo da parte de Deus nessa noite, que a gente saia daqui chacoalhados mesmo, sabe? Tipo, o que foi isso? O que eu não estava vendo? O que eu estava esquecendo? O que estava esfriando? Em nome de Jesus. É muito sério, sabe por quê? Porque eu não estou lá na tua casa durante a semana. O pastor não está lá para saber se você está orando todos os dias, para corrigir a besteira que você fala muitas vezes, né? Para pedir para você desligar a TV que está passando só besteira, para pedir para você não olhar aquela, né, o que está passando ali, aquele rios que está passando ali no teu celular. Eu não estou lá, o pastor não está lá, teu discipulador não está lá. Mas ele está. Ou melhor, ele deveria estar. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, eu estou sendo frequentador ou eu estou sendo habitação? Olha só o que diz em Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Meu Deus. Então, no contexto aqui, o profeta Isaías, ele está confrontando o povo de Judá. Você pode ler essa história depois lá na sua casa, é muito interessante. Isaías 29:13, capítulo 29, né, desde o início. Então, ele está dizendo para Jerusalém, e dizendo para Jerusalém também, que eles estavam tentando manter uma aparência religiosa, mas o seu coração estava longe de Deus. Então, o problema do povo de Judá não era falta de culto, não era falta de palavra, não era falta de incentivo, não era falta de ninguém estar batendo nas suas costas e dizer, isso aí, irmão, que legal sua caminhada, tá bonito de te ver. O problema não era nada disso.
O problema era o coração daquele povo que estava distante, longe. Então, por isso que esse ponto vai tratar isso. Existe uma grande diferença entre frequentar uma casa e ser uma casa. Então, eu sou frequentador ou eu sou habitação? Eu estou frequentando ou eu estou sendo uma casa, aonde Ele pode habitar? Porque o frequentador, ele visita. Amém? E a habitação permanece. Amém? Glória a Deus por isso. Então o frequentador, ele busca uma reunião. Vou lá numa reunião, ouvir algo lá que Deus tem para mim. Mas a habitação carrega uma presença. Olha a diferença. O frequentador vive de eventos, de programações, mas a habitação vive de relacionamento. E eu achei interessante esse texto que lá em Mateus, em Marcos, depois, muito tempo depois, em uma conversa que Jesus estava batendo um papo ali com alguns líderes religiosos, e ele mesmo cita esse texto de Isaías e confronta aquele povo. Depois, já no tempo de Jesus. Ou seja, esse era um problema lá em Isaías, continuou nos tempos de Jesus e continua até hoje, sendo algo, um alerta para nós como igreja. É um alerta para nós como igreja até hoje. Meu Deus. Sabe por quê? O Senhor nos permite, né, sermos alertados. Porque é possível sim, queridos, estar perto de Deus com os lábios, mais longe com o coração. É possível também você servir, você frequentar, você cantar louvores, você participar de tudo, do GD, das classes, e mesmo assim, ser um lar sem altar. É possível. É possível. Uma vida sem intimidade com Deus. Como isso é possível? E agora eu pergunto para mim e para você, de que vale tudo isso? Se muitas vezes eu abro até o aplicativo da minha Bíblia somente no culto. Então o pastor falou que estava legal de ver os irmãos trazendo a Bíblia em papel. Faz tempo, né? De que vale tudo isso se muitas vezes eu abro a minha Bíblia só aqui? O aplicativo até demora para carregar quando eu vou clicar. Uma vez na semana. De que vale se a minha vida de oração depende se eu fui no culto no domingo ou não? De que vale se a minha intimidade com Deus apenas acontece quando alguém me motiva? Alguém me lembra? Está orando? Acontece alguma situação e você conversa com alguém e a pessoa falou, vou orar por você, daí tu lembra, é orar, né? Porque é terça, o culto é só domingo. Até chegar domingo eu... Uma casa de oração não é sustentada por programação, queridos. Quem está chegando agora sabe que nós somos uma igreja muito, vamos dizer, tranquilos, né? Em relação a programação para cá, programação para lá, noite disso, noite daquilo. A gente até um pouco tranquilo comparado, né? A outros lugares que a gente vê bastante. Mas não que a gente não concorde com isso. Mas nós prezamos pelo culto, pela ministração da palavra de Deus, por pessoas cheias de Cristo,
Amém? Porque uma casa de oração, ela não é sustentada por programação, e sim por relacionamento. Relacionamento. Precisamos disso, precisamos sair daqui entendendo isso. A casa de oração não é um nome, é um estilo de vida. Amém? A casa de oração não é apenas um nome, sou casa de oração. Não, ela é um estilo de vida, deveria ser. 1 Tessalonicenses 5,17, você sabe esse texto? O que diz lá? Orai, isso, não tem medo. O que diz? Orai sem cessar, aleluia. Então uma casa de oração não é aquela que apenas fala sobre oração. Porque você pode vir aqui culto após culto, vai sempre ter uma palavra aonde vai te lembrar disso. A oração é importante, a busca é importante, o secreto com Deus é importante, nós precisamos buscar, nós precisamos orar. Glória a Deus por isso. Mas precisamos viver isso. A casa de oração é aquela que vive isso, que vive oração. Então nenhuma casa, queridos, permanece firme sem o altar. Sem um altar edificado. Assim como uma casa física, né? Ela precisa de fundamentos. Temos alguns construtores aqui que mexem com casa, sabe o quanto uma casa, para ela permanecer a estrutura dela, ela precisa de um bom fundamento. E uma casa espiritual, o fundamento dela é a oração. Amém? É um pilar que sustenta. E é um pilar que, se ele tiver meio para lá, meio para cá, já sabe o que acontece. É o mesmo exemplo. Esse exemplo é muito bom, porque ele se encaixa, né, perfeitamente. A mesma coisa de uma casa, uma estrutura precisa de fundamentos. Uma casa espiritual também precisa. E o fundamento é a oração que sustenta. E eu sei, queridos, que eu e você, nós sabemos disso, que nada disso aqui é novidade para você, amém? Você sabe disso, eu sei que você sabe. Porque hoje qualquer youtuber que você vê na internet ali fala disso. Ah, porque Deus acima de tudo. Entrega tudo ao Senhor. Qualquer youtuber que você abre a internet está falando de Deus adoidado aí. De oração, e grava vídeo com a Bíblia ali, de joelho, orando. Está muito relativizado isso hoje, né? Qualquer um tem falado disso. Coloca nos stories, né? Como se vivesse aquilo de fato. Começando o meu dia na presença dele. Meu Deus. Posta a Bíblia aberta, como se aquilo fosse relacionamento. Meu Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui, com esse microfone pregando para você, é dizer para você: volte, não pare, não desista, continue. Se você vacilou um dia, volta, continue, faz de novo, recomeça. Não pare, faça a sua parte, não caia no comodismo. Pense sobre isso como vida ou morte. É simples. Pense sobre isso como sendo vida ou morte. Chega de desculpas, queridos. Ah, eu faço, mas meu marido não faz. Eu faço, até faço, mas eu desanimo porque o meu filho tem que arrastar. Ah, faça você. Faça você a sua parte. Deixe eles te ver fazendo, então. Faça você e permita que eles te vejam fazendo. Viva isso. Respire isso. Só não use isso como desculpa. Só não deixe isso te parar. Em nome de Jesus, queridos. Pelo amor de Deus. Ajuda Deus te ajudar.
Eu sei que não é fácil, queridos. Tem muitas coisas hoje que destroem o altar. Destroem o altar e nada muda dos tempos lá atrás. Excessos de distrações, por exemplo. Redes sociais consumidas por muito tempo. Eu sei que falar sobre esse assunto aqui é até quase que chover no molhado, vamos dizer assim. Porque se a pessoa não entender isso hoje, com tanta informação que nós temos, e isso é tão falado, não sou eu aqui que vou repetir isso e vai entrar. Então é um assunto que o celular, a internet aqui, quase que estou falando, repetir, já sei. Sabe aquele filho? Já sei, tá bom, tá. Então, até vamos passar rápido por aqui, porque você já sabe. Se você não entender isso em temor, é algo que só te afunda, um abismo vai chamando o outro. Entretenimento sem limites. Pessoas que buscam coisas para fazer o tempo todo, porque parecem um eterno adolescente. Hoje está chato, não tem nada para fazer. O dia todo em casa. Daí, vai ver a pessoa, nem orou. Nem sequer pegou a Bíblia. E quer arrumar algo para fazer, para preencher aquilo, que no próximo dia livre vai sentir tudo de novo. Um eterno vazio. Porque quando sobra um tempo livre, eu corro rápido, bem rapidinho para o entretenimento, mas não para a presença. Cansaço sem busca. O problema não é estar cansado, queridos. Eu canso, você cansa. Esses dias eu estava compartilhando com umas irmãs, ele falou, eu estou cansada. Chorei de cansada esses dias. Exausta, não é esse o problema. Todos nós ficamos cansados. O problema é quando o cansaço se torna uma justificativa constante. Aí é o problema. É uma justificativa que só vai nos afastando cada vez mais da presença de Deus. Então, tire isso da tua cabeça. O problema não é o problema você estar cansado. O problema é você usar o cansaço como uma justificativa. Amém? Você chega em casa, passa 1 hora no celular, rodando. Mas eu digo que eu estou cansado demais para ler a Bíblia, 10 minutos para orar. Isso é justificativa ou não? Estou falando besteira? Estou falando alguma besteira? Me corrige. Eu consigo assistir uma série a tarde toda, mas eu não encontro forças para ler a Bíblia. Eu acordo mais cedo, empolgado para compromissos importantes, mas nunca para buscar a Deus. Eu acordo cedo, mas para cumprir alguma coisa de compromisso. Mas eu acordo cedo para buscar a Deus? Não, porque eu estou cansado. Eu fui dormir muito tarde. Não é um compromisso. Eu estou cansado para buscar, mas não para fazer outra coisa que considero prioridade. Então, o que nos falta muitas vezes, queridos, não é força, não é falta de força. É uma questão de prioridade. Prioridade. Porque sempre nós vamos encontrar energia para aquilo que valorizamos. Eita Deus! Você sempre vai encontrar energia para aquilo que você valoriza mais. E o que eu e você temos valorizado, queridos, meu Deus, me amolece a perna até. É uma questão de prioridade. Se eu valorizo mais sair, dar uma volta, é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou priorizar. Se eu valorizo mais assistir uma série, se eu valorizo mais mexer no meu telefone, se eu valorizo mais, até mesmo, esse é um assunto até difícil de falar. Valorizo mais o meu trabalho.
Tem que trabalhar, pastor, eu sei. É nisso que eu vou gastar as minhas energias. É nisso que eu vou me empenhar. Naquilo que eu valorizo mais. Correria sem presença. O problema não é ter uma rotina cheia. A gente até falou no outro culto de mulheres que a gente não ia mais falar a palavra correria. Porque pesa demais, né? Correria. Ai, estou na correria. Já está uma palavra já assim, né? Parece que é muita desculpa. Ai, não fui porque estou na correria. Não respondi porque estou na correria. Parece que está tão já massacrada essa palavra, né? Então, a correria sem presença. Demanda demais sem presença. Então, o problema não é você ter uma rotina cheia. O problema é viver tão ocupado que Deus passa a apenas ser um compromisso na agenda. Esse é o problema. Deus é só apenas mais um compromisso que eu tenho na minha agenda e na minha correria do meu dia. Uau! Então, muitas vezes eu acordo correndo, trabalho correndo, almoço correndo, durmo correndo, passo o dia sem uma conversa sincera com Deus. Só corri. Eu só corri. Passou o meu dia. Tenho agenda para tudo. Médico, escola, trabalho, academia, reuniões. Uau! Mas eu não tenho um horário separado para o Senhor. Um horário separado para o Senhor. E eu nem estou te dando tempo específico aqui. Quem vai se separar é você. Nem estou falando assim, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Seria até feio da minha parte colocar aqui, né? Falar 10 minutos. Né? Oro apenas quando surge um problema. Só busco a Deus quando preciso de uma resposta urgente. Amanhã eu tenho uma entrevista. Preciso urgente desse emprego, então vou passar a madrugada orando. Meu Deus. Então eu vivo resolvendo demandas da vida e não percebo que a minha alma está ficando vazia. É demanda demais, é correria demais, é coisa demais da minha vida. E a alma vazia. Quem lembra de Marta? Estava ocupada, servindo Jesus. Lindo, lindo. Mas Maria estava aos pés dele. Então o problema de Marta não era o serviço. Era permitir que aquilo a afastasse do que era essencial. E o que era essencial para aquele dia era estar aos pés do Mestre. Aquilo era essencial, aquilo sim era o verdadeiro compromisso. Aquilo sim era a agenda totalmente rabiscada, assim, estava lá escrito, estar aos pés do Mestre. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu rabisco tudo isso aqui porque eu quero estar aos pés do meu Mestre. Aleluia. Então, uma casa de oração não deixa de existir de uma vez. Hoje eu sou casa de oração e amanhã eu não sou. Ela vai sendo abandonada aos poucos. Aos poucos nós vamos deixando de ver isso como essencial, como caso de vida ou morte na nossa vida, queridos. Não é de um dia, não é de uma vez, do dia para o outro, não, é aos poucos ela vai sendo abandonada. Então, primeiro a oração fica para amanhã. Amanhã eu oro. Deus sabe do meu coração, Deus está vendo. Depois a Bíblia fica fechada por alguns dias. Depois o culto em casa, o culto no lar, o altar deixa de acontecer. Depois a presença deixa de ser prioridade.
E quando nós percebemos, ainda somos uma família que frequenta uma igreja. Mas não somos uma família que cultiva o altar. E a pergunta hoje para mim e para você é: o que tem ocupado o espaço que deveria somente pertencer a Deus dentro da sua casa? O que tem ocupado esse espaço? E eu coloquei algo aqui, que eu vejo que isso fecha num geral. O que tem ocupado, muitas vezes, aquilo que é para ser prioridade, a presença de Deus dentro da nossa casa, é literalmente a falta de prioridade espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, muitas vezes, nós priorizamos outras partes e não priorizamos o espiritual. Então vocês concordam comigo, queridos, que não é falta de tempo? Amém? Não é falta de tempo, mas sim muitas vezes falta de prioridade. Falta de prioridade. E olha isso. O que mais ocupa nosso tempo revela quem governa o nosso coração. Uau! O que mais tem ocupado o teu tempo, queridos? É isso, é isso. Está revelando quem governa o teu coração. E se não é Cristo que governa o teu coração, se não é o Senhor que governa o teu coração, está fora. É ruína. É ruína. Até parei de falar os pontos aqui. Quinto ponto. E esse ponto aqui, enquanto eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor me levou para um lugar assim, de olhar com uma atenção também para isso. E quando nem toda a família caminha com Deus, pastora? Eu sei que essa parte pode pegar algumas pessoas também. E quando nem toda a família caminha com Deus? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz assim: Pedro ensina que uma esposa pode ganhar o seu marido sem testemunho, o seu marido pelo testemunho. Amém? Só que esse texto aqui também, ele vale para qualquer situação familiar. Amém? Talvez você seja a única pessoa convertida lá na sua casa. Talvez o seu marido não esteja, talvez sua esposa não esteja. Talvez seus filhos ainda não estejam. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não te chamou para ser juiz da casa. Ele te chamou para ser luz dentro da tua casa. Amém? Ele não te chamou para ser juiz ali. Ele te chamou para ser luz naquele lugar. Luz em meio às trevas. Luz aonde o mundo quer entrar. Luz. Luz. Clareza no meio da escuridão, no meio das trevas. Aleluia. Oh, Senhor. E tem uma reflexão muito importante para nós dentro desse contexto. Isso é para todos nós, não só para quem está nesse contexto de hoje não ter a família inteira servindo ao Senhor, mas feche seus olhos. Gostaria que você perguntasse isso para você mesmo, e o Senhor te pergunta isso nessa noite. Eu estou sendo o Cristo mais próximo que essa pessoa vê? Eu estou sendo o Cristo mais próximo que o meu marido que não está aqui, ele pode ver? Que a minha esposa que não está aqui, ela pode ver?
que o meu filho que não está aqui, ele pode ver esse Cristo em mim. Eu estou sendo a Bíblia mais próxima que ele lê, que ela lê, que eles leem. A minha vida, ela tem inspirado ou ela tem afastado as pessoas? Ela tem inspirado ou ela tem afastado as pessoas? Agora olha aqui para mim. Muitas vezes nós queremos que Deus transforme as pessoas, amém? Nós queremos isso. Transforma meu marido, Senhor, transforma minha esposa, transforma meu filho. Nós queremos, nós oramos por isso, nós pedimos isso ao Senhor. Mas Deus quer usar o teu testemunho dentro daquele lugar, dentro do seu lar, da sua casa. É isso que Ele quer usar, só isso. É muito fácil para Deus fazer. Ele pode fazer. Mas Ele quer usar você ali. Esse Cristo que você porta, essa Bíblia que está aqui dentro de você. Que as pessoas à sua volta, o seu lar, possa ler essa Bíblia, você possa ser a Bíblia mais perto dela, o Cristo mais perto que ela tem. Talvez o único acesso é você. Mas e quando a família está toda na igreja? Bonitinho. Esse cenário também, queridos, é um cenário que para Deus também é importante. E também corre riscos. Apocalipse 2:4 diz: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. E aqui eu arrisco entrar um pouco também, de novo, na palavra do pastor de domingo, falando sobre o amor. Sabe por quê? É possível sim servir sem amar. É possível trabalhar e não buscar. É possível ministrar e não permanecer. É possível estar presente fisicamente, mas ausente espiritualmente e descuidar do amor. Dizer que amo, mas não amo. Então uma família inteira, ela pode sim frequentar a igreja e ainda assim não viver a presença de Deus dentro do lar. É possível. É um risco. Precisamos ter esse cuidado. Então a pergunta para nós é: você vem para a igreja? Não é essa. Você vem para a igreja? A pergunta é: Deus encontra espaço na casa de vocês durante a semana? Não é se você vai para a igreja. A pergunta mais importante é: Deus encontra espaço lá? Na sua casa? Você tem levantado um altar lá na sua casa? Amém? Glória a Deus. Você está aqui comigo? Aleluia. Aleluia, queridos. Então, como eu posso viver esse evangelho real dentro de casa? Vivendo o evangelho real dentro da minha casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a palavra nos ensina isso, que o Senhor nos ensina isso, vivermos isso de fato e de verdade. Tiago 1:22 diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isso é para todos nós. Sedes praticantes e não ouvintes. E não somente ouvintes. Quantos querem viver esse evangelho real aqui dentro da sua casa? Amém? Glória a Deus. Diga: eu quero, Senhor, eu quero. Nós queremos, Pai.
Sabe quando o real e verdadeiro evangelho aparece dentro da nossa casa, do nosso lar? Ele aparece quando há perdão. Vai refletindo aí se isso acontece dentro da tua casa. Quando há reconciliação, quando há honra, quando há serviço, quando há humildade, quando há arrependimento. Esse é o real evangelho. Esse é o real evangelho. O evangelho não é somente aquilo que nós pregamos, né? É aquilo que vivemos quando ninguém está olhando. O que você está vivendo quando ninguém está olhando? O que você está falando quando ninguém está olhando? O que você está olhando quando ninguém está olhando? E nós temos uma palavra para esse ano, todos sabem que é a palavra de avanço. A palavra de avanço. E nós queremos avançar como casa de Deus, amém? Você quer isso? Você deseja isso? Nós queremos avançar como casa de Deus, como casa de oração. Essa tem que ser a nossa prioridade. A nossa prioridade. Filipenses 3,13 diz: prossigo para o alvo que é Cristo. Prossigamos para o alvo. Aleluia. Se este é um ano de avanço, precisamos avançar além da frequência que nós estamos nesse momento. Avançar além disso. Precisamos avançar, queridos. Precisamos avançar na intimidade com Deus, amém? Precisamos avançar na oração. Precisamos avançar no altar familiar. Precisamos avançar no discipulado dentro das nossas casas. Cadê os sacerdotes aí dos lares? Amém? Precisamos avançar nisso. Não só ver as coisas indo para o buraco e não fazer nada. Não. Precisamos avançar no conhecimento da palavra. Na manifestação do caráter de Cristo. Aleluia. Precisamos avançar nisso, queridos. Não queremos avançar apenas em atividades, em coisas, não. Precisamos avançar naquilo que é essencial, naquilo que deve ser prioridade para a nossa vida. Precisamos avançar em profundidade. Ah, mas eu oro. Mas eu não saio de casa sem agradecer a Deus. Eu não saio de casa sem falar: Deus, vai na frente do meu carro. Guia a minha mão, me leva para lá, me leva para cá. Mas ir mais profundo do que isso. Igual eu falei, até o ímpio faz esse tipo de oração. Precisamos nos aprofundar, queridos. Nos aprofundar, existe uma medida maior para nós, liberada. Já está liberado esse acesso. É um acesso que nós temos. Livre acesso, você não precisa nada, você não precisa pagar. Já foi pago lá na cruz. O véu já foi rasgado. Aleluia. Precisamos então nos aprofundar. É mais do que isso. Não estou menosprezando aqui, não estou dizendo que a pastora disse que a minha oração de manhã não é nada. Não pense isso, em nome de Jesus. Mas pense assim, ó. Eu já faço, mas agora eu preciso me aprofundar, eu preciso ir em águas mais profundas, me lançar verdadeiramente em intimidade. Não que essa oração não seja importante, glória a Deus, amém, você já está fazendo. Mas já pensou se você já faz, e você já percebe que Deus, né, já faz por você, já te abençoa, já cuida de você, te protege. Imagine se nós nos aprofundarmos mais. Imagine. Precisamos nos aprofundar, queridos, avançar em profundidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não está procurando apenas pessoas que frequentem a sua casa. Não, não. Ele está procurando pessoas que sejam a sua casa.
Eu não quero só frequentar a casa de Deus, eu quero ser a casa dele, a morada dele, a habitação. Isso não é mais profundo do que só frequentar? Já não soa mais, uau! Eu achei que eu ia à igreja, eu ia à casa de Deus, mas eu sou a casa. Oh. Meu Deus. Aleluia. E eu quero concluir também já dizendo, se você quiser, para você já ir, nós irmos para o final juntos, se coloque em pé, dá uma esticada aí, que eu senti você um pouquinho tenso. Aleluia. Aleluia. Eu quero concluir dizendo algo para mim e para você nessa noite com muito amor, com muito temor, com muita ousadia da parte de Deus e, como eu falei, para nos chacoalhar de fato. Deus não nos chamou apenas para ser visitantes da presença dEle. Deus não... Fala isso para a pessoa que está do teu lado para gravar bem assim, ó. Fala, querido, querida. Deus não te chamou para ser apenas um visitante da presença dEle. Ele te chamou para ser morada. Ele te chamou para ser morada. Não fomos chamados apenas para ir à casa de oração. Fomos chamados para nos tornar a casa de oração. Aleluia. Eu estava orando essa semana em casa e Deus falou muito sobre essa palavra de avanço. Uma palavra que Ele está liberando sobre nós como igreja. Neste ano. Mas o desejo de Deus é que a gente comece a se voltar para o altar. Voltarmos à presença. Ao secreto. O Senhor tem falado isso, queridos. Voltemos ao secreto. É só no secreto que a gente consegue se ver. Ver quem realmente somos. O que realmente fazemos é ali. É ali, na intimidade, no secreto. No altar. Na presença. Nós precisamos se permitir, queridos, que a nossa casa seja verdadeiramente uma habitação do Senhor, morada do Senhor. Então, se nós queremos uma igreja cheia da presença de Deus, amém? Nós queremos isso, uma igreja cheia da presença de Deus. Então, primeiro nós precisamos de casas cheias da presença de Deus. Lembra que eu falei, não é daqui para lá, mas de lá para cá? Então uma igreja cheia da presença de Deus, ela só vai existir quando estiverem casas cheias da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque a igreja que se reúne no domingo, ela é apenas o reflexo de casas que buscam durante a semana. É o reflexo. Então, como eu falei ali, queridos, o Senhor não quer mais a nossa desculpa, porque isso já está muito claro. Não é falta de tempo, não é porque o meu marido não faz, não é porque a minha esposa não faz, não é porque os meus filhos não fazem. Isso não é mais desculpa. Deus não quer saber disso mais. Ele quer saber de você, a sua entrega, a sua busca. O altar que
Tu tem levantado na sua casa, no seu lar. Independente das circunstâncias, independente do movimento, até mesmo do querer ou não. Nem sempre nós queremos, nem sempre nós acordamos e falamos, uau, agora eu vou para a presença de Deus. Não depende disso, não depende disso. Porque nós precisamos entender que nós já temos acesso a Ele, está liberado, já está tudo liberado a nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, medite nisso, queridos. Fale com o Senhor nesse momento. Fale com o Senhor. Esse não pode ser apenas mais um culto, mais 2 horas de reunião no domingo aqui. Mas o Senhor quer lembrar-nos da prioridade, daquilo que é essencial, daquilo que permanece, não daquilo que é temporário, daquilo que permanece, daquilo que é real, queridos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Abrimos o nosso coração, Pai. Oh, sim, Senhor. Me rendo. Fale com Ele. Oh. Em meu lugar secreto, reconheço que dependo. Onde abro mão das minhas vontades, quando estou exposto à tua verdade. Não há mais véus, eu posso enxergar tua eternidade. Oh, nós queremos estar neste lugar, Senhor. E esse é o lugar onde eu te conheço, onde eu me rendo. E esse é o lugar, o meu lugar secreto, seguro. E esse é o lugar onde eu te conheço, onde eu me rendo. E esse é o lugar, o meu lugar secreto, seguro. É nesse lugar, Senhor, é nesse lugar onde eu abro mão das minhas vontades, aonde abro mão daquilo que me afasta de Ti, aonde, Senhor, os meus olhos são abertos, Pai, e eu posso enxergar, Senhor, quem eu sou, e eu posso ver, Senhor, aquilo que me afasta de Ti. É nesse lugar, Senhor, onde o fogo queima, consumindo tudo em mim. Onde o fogo queima de amor por Ti. Nós queremos queimar de amor por Ti, Senhor. Onde o fogo queima, consumindo tudo em mim. Onde o fogo queima de amor por Ti. Diga isso a Ele, diga. Onde
onde eu te conheço, onde eu me rendo. É nesse lugar, é nesse lugar. E esse é o lugar, o meu lugar secreto, seguro. E esse é o lugar onde eu te conheço, Onde eu quero me render, Senhor. e esse é o lugar, Meu lugar secreto, seguro. Queridos, deixa eu falar algo. O problema não é você não saber fazer. Pode ser que você tenha dúvidas. Como eu faço? Por onde eu começo? Realmente eu me perdi desse lugar. Realmente um tempo atrás, meu Deus, eu orava tanto, eu buscava tanto. Eu me rendia, sabe? Eu jejuava. Eu me entregava. Nossa. O problema muitas vezes não é saber. O problema é você continuar nesse lugar. É você não buscar ajuda. É você não se render. O problema é você usar isso como desculpa para não voltar. Eu sinto que Deus tem falado aqui hoje com pessoas. Volte ao primeiro amor. Não o primeiro amor, sabe? Às vezes as pessoas deixam essa frase um pouco pesada, né? O primeiro amor lá de quando você se converteu. Mas o primeiro amor, sabe? Aquela coisa que você não vive sem. O desejo, eu vou chegar do trabalho rápido porque eu preciso ter o tempo com Ele. Eu preciso, sabe, parar tudo, calar todas as vozes e me deleitar na presença do Senhor. Então o problema muitas vezes não é não saber fazer. O problema é o permanecer nesse lugar. E nós queremos, eu sei que você sabe disso, mas nos colocar à disposição cada vez mais, sabe? Sem reservas, que você possa chegar e falar: pastor, pastora, líder, nós temos os nossos líderes aí. Me ajuda a fazer, eu não sei. Poxa, lá na minha casa só eu que busco, só eu que oro, só eu que faço. Você me ajuda? Por onde eu posso começar? O que eu posso fazer? Lá no meu trabalho, eu não sei como falar, eu não sei o que dizer. Então o problema não está aí. O problema é nós pararmos aí nesse lugar e não avançarmos, não nos aprofundarmos. Não nos aprofundarmos na palavra rica. Que palavra, queridos. A palavra de Deus, ela é tão viva, tão real, tão palpável. E às vezes a gente busca ajuda em tantas outras coisas. Hoje o ChatGPT até fala para nós assim: vou orar por você, tá? Por essa situação. Porque a gente compartilha coisas no ChatGPT. E até ele sabe mais do que você fala com o próprio Deus. Uau! Então o ChatGPT é mais importante do que você ter um tete-a-tete com Deus? Não, queridos, está errado, isso está fora. A palavra de Deus hoje nos diz: nos aprofundemos, mergulhamos mais profundos. Você não pode se conformar a ficar no raso a vida toda. Não. Eu não conheço talvez a maioria aqui de vida de caminhada cristã, o tempo que você tem com Cristo ou não, mas pense aí, há um ano atrás, eu leio a Bíblia hoje igual eu li há um ano atrás.
Eu tenho tempo com Deus hoje igual eu tenho um ano atrás. Eu estou falando de um ano só. Tem gente que já tem muito tempo aí com Deus. Muito tempo de caminhada. Então não se conforme. Não se conforme com o pouco que temos buscado, orado, lido a palavra, se entregado. Não nos conformemos. Não nos conformemos. Comece em você então. Comece em ti. Vai, avança. Firme e forte. Não desista. Continua. Parou, caiu, volta, recomeça. Não tem problema. Admita, assuma isso, Senhor. Eu não consigo sozinho. E eu sei que eu sou falho, pecador, pequeno. Mas o teu amor é tão grande que ele me alcança, ele me abraça todos os dias. E eu tenho um acesso liberado a um Deus vivo, real e verdadeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor, nós dizemos sim a essa verdade. Nós dizemos sim a essa verdade, Pai. O lugar onde nós queremos estar é nesse lugar. É nesse lugar. Oh, onde eu me rendo. E esse é o lugar, o meu lugar secreto, seguro. O lugar com Ele é seguro. E esse é o lugar, sim, Senhor, onde eu te conheço, te conhecemos. onde eu me E quero te conhecer mais e mais, me aprofundar, Senhor, em ti. Oh, meu lugar secreto, seguro. Oh, é nesse lugar, Senhor, onde o fogo queima, consumindo tudo em mim. onde o fogo Queima de amor por ti. Queremos queimar de amor por ti, Senhor. onde o fogo queima, consumindo tudo em mim. Onde o fogo queima de amor por ti. Esse é o lugar. Sim, Senhor, te damos graças nessa noite pela sua obra em nossas vidas, pela sua obra em nossa comunidade, pela sua obra em sua igreja, Senhor. Te damos graças por estarmos expostos à sua palavra, por sermos exortados, por sermos confrontados com a sua verdade, por sermos consolados pelo seu amor, por sermos edificados por sua palavra. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra tem um papel completo em nossas vidas. E que, como nós ouvimos nessa noite, possamos seguir daqui durante essa semana e para frente, sendo praticantes da sua palavra, operando, Senhor, de forma prática, obedecendo, correspondendo e priorizando o altar na nossa casa, priorizando a nossa intimidade dentro do nosso lar, de dentro para fora. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos e declaramos uma igreja que é uma carta viva, é o bom perfume de Cristo sendo
expressado neste mundo. Essa é a nossa oração, Pai. Obrigado. E que o grande amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, cada igreja, cada família, sobre todo aquele que crê e pode dizer um amém bem forte. Amém, amém, igreja. Quantos recebem esse amor, essa graça, essa presença do Espírito Santo, amém? Então não saia daqui sem abraçar os seus irmãos, vá em paz, uma semana gloriosa sobre a sua vida. Não esqueça do nosso tempo de comunhão ali ao lado. Uma semana abençoada, mais do que abençoada em nome de Jesus.